Começou. Não apareceu ninguém. Boa noite a todos. Reflexo aqui. Ah, tá. Tá lá. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite, tem alguém me ouvindo aí? Dá uma boa noite aí, interage aí, por favor. Hoje estamos, se não me engano, no 11º dia da campanha, os desafios de Elias. Não sei como é que tá a imagem aí, gente. Aqui tá bom, mas... Me fala aí como é que tá a imagem aí pra vocês. Ô, pastora Eunice, boa noite. Boa noite, Valdirene Souza. Gente, depois dos 30, né? Depois dos 30, a visão da gente fica uma bênção. Mas é assim mesmo. Glória a Deus. Que bom ter vocês aí já, né? Vai chegando aí, vai interagindo aí. Tá travando, minha internet tá ruim. Ai, que pena, Valdirene. Daqui a pouco fica boa. Oi, Nilda, boa noite. Boa noite, irmãos. Que bom ter vocês aqui. Ai, que alívio, gente. Você não tem noção. Falei, meu Deus, será que eu vou ficar sozinha aqui na live? Abri a live e não tinha ninguém. Eu falei, ai, Jesus. Oh, Deus, será que é mais uma prova? Porque o crente é assim, né? A gente vive sendo provado, sendo testado, dia após dia. Está ótimo o som e a imagem. Que ótimo, pastora Eunice. Que bom. Que bom que tá ótimo. E aí, me contem, como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Estão todo mundo aí firme e forte? Quem é? Iris Lane. Boa noite. Iris Lane, boa noite, gente. E aí, estão todo mundo aí firme e forte, aprendendo com Elias aí, gente? Quantas ministrações gostosas, né? Aí hoje eu vim pra cá, meu Deus do céu, depois de tanta ministração, Senhor, tem misericórdia de nós. Depois de tanta ministração gostosa, nosso espírito já tá, né? Já tá nadando no Senhor. Né? E aí vem a irmã Deusdete aqui, a menor das ovelhas. Mas Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Que bom. Então vamos hoje aprender mais um pouco, né, com o grande profeta Elias, né? Um profeta que nos deixou lições assim maravilhosas, né, de exemplo, né, de como servir a Deus, de como ser determinados em Deus, de como ter fé, né, um exemplo de fé, um exemplo de coragem. Elias foi um exemplo para nós, né? Embora como todos, né, todos nós passamos pelos nossos momentos de fraquezas, né? Às vezes devido a tanta agitação, porque a gente vai ler a história de Elias, a gente vê que ele teve uma vida muito agitada, né? Ele teve uma vida dedicada à obra e sendo assim, quem se dedica de fato à obra, gente, tem uma vida muito agitada, porque todo dia tem coisa para fazer, todo dia é visita para fazer, todo dia é aconselhamentos, todos os dias tem que estar se dedicando a Deus, tem que estar jejuando, tem que estar consagrando, tem que estar vigiando, porque a todo momento o inimigo está armando laços, né? A todo momento o inimigo está armando armadilhas para derrubar o cristão. Então é uma vida de muita agitação, né? O tempo todo é uma vida de muita agitação.
né? A pessoa que realmente se dedica mesmo no seu dia a dia à obra de Deus, à vontade de Deus. E foi assim com Elias, né? Elias foi um homem que ele se lançou na vontade de Deus. E ele tomava as dores, né, gente? Ele se doía pelas coisas pelo povo, porque via que o povo estava cada dia mais se dispersando de Deus, né? Então, Elias para nós foi um grande exemplo. E com base nesse grande exemplo, que hoje eu venho trazer essa mensagem, né? Aprendendo com Elias. Mas Elias teve, oh meu Deus, milhões de pontos positivos. Mas ele também nos deixou também lições de o que a gente não deve fazer, né? Quais atitudes nós devemos tomar e atitudes que nós não devemos tomar em meio à guerra. E eu venho trazer hoje, só 3, para a gente não demorar muito, para não ficar uma pregação assim muito demorada, cansativa, né? 3 atitudes que nós não devemos ter em meio à guerra. Mas vamos orar, né? Vamos começar orando, que eu já começo... Gente, eu sou faladeira demais, gente. Ai, meu Pai, se me der uma unha, eu já quero o braço. Se me der uma aberturinha, eu já tomo espaço. E, meu Deus, Deus está tratando, viu, irmãos? Porque a nossa vida é uma vida de... Como é que se diz? De mudanças, né? Nós estamos sempre no processo, estamos sempre em processo de mudança, né? Estamos assim como aquele... Eu não sei se vocês já viram alguém fazendo aqueles vasos, né? Aqueles vasos bonitos, né? Coloca num aparelho assim, aquele barro começa a girar, e você começa com aqueles bolos de barro, e aí vai preparando. Aí daqui a pouco já tem que tirar aquelas impurezas, tem parte que não fica legal, e vai lá e corta um pedaço, e já vai recomeça tudo de novo. E a vida cristã é assim, gente. E nós estamos sempre em processo, como aqueles vasinhos, né? Que são feitos com tanto cuidado, com as próprias mãos, né? Do oleiro, assim, sabe? Aquele cuidado, com aquele amor. Aí aquele vasinho tem que ficar perfeito, né? Aquele vasinho tem que ficar bonito, tem que ficar viçoso, né? Mas até ficar bonito, aquele vasinho passa por um processo, né? E às vezes o processo... A gente não quer passar pelo processo, mas é necessário. O processo faz parte. Bom, então vamos orar, irmãos, vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Estamos aqui na Tua presença, diante do Senhor, para Deus estar assim ministrando a Tua palavra, trazendo para Deus, nossos irmãos, aquilo que o Senhor colocou, Pai, em nossos corações. Meu Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor se faz presente agora nesse lugar. Oh, Espírito Santo, Senhor, fala através da minha boca, meu Pai. Que não seja eu falando, mas o Teu Espírito, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, traz as palavras certas, as palavras corretas, que o Senhor quer passar para a Tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, entra agora em cada lar, meu Pai. Cada lar dos irmãos que agora estão aqui nesta live. Cada lar dos irmãos que não estão também na live, meu Pai. Que o Senhor possa estar, Deus, abençoando. Que o Senhor possa estar indo, Pai, suprindo as necessidades, seja ela, Senhor, qual for, meu Pai. Vai entrando agora. O Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Por isso, Deus, eu te peço, Pai, vai de encontro, meu Pai, a necessidade dos meus irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai querido, que o Senhor possa estar nos ensinando nesta noite, meu Pai. Ah, Senhor, eu estou aqui, Senhor amado, como um vaso, meu Pai. Me enche nesse momento, Senhor, para que eu possa, assim, transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Pai. Vai abrindo os nossos corações, vai nos ensinando, meu Pai, porque eu estou aqui, Senhor, também, Pai, para aprender junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Boa noite a todos. Vilmair. Ah, pastora Raquel. Boa noite, pastora Raquel. Não tinha visto. Boa noite a todos que estão aí na live, tá, gente? Vai compartilhando aí a live, né, gente? Convida aí seus amigos, irmãos, vizinhos, né? Manda aí o link aí e compartilha aí. Chama mais pessoas para a live, para assim a gente está aprendendo. Pastor Miller também. Ah, meu Pai, agora que eu tremi, Senhor.
um casal de pastores assim, muito top lá da igreja, né? Estão aqui também na live. E agora pronto, agora compreendendo a base. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Mas vamos que vamos, né? Aprendendo com o profeta Elias. 3 atitudes que nós não devemos tomar em meio às guerras, né? Quais seriam essas atitudes, irmã Deusdete, que Elias tomou? Vamos começar lendo no livro aí mesmo de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia, pode estar acompanhando junto comigo. E vamos ler aqui o capítulo 18, partido 1. Partido 1. Deixa eu conferir aqui. Isso. 18, capítulo 18. Aleluia, Jesus. Esse é 1. Eu marquei. Não, querido. Não. 18, 31. Capítulo 18 e o verso 31. Vamos ler aqui então. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Tipo, as pessoas que fazem plantação sabem, né? Faz aquele rego e joga a semente para ali, então, plantar, né? Jogar a semente para ali, então, germinar. 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pôs, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias... Quero chamar aqui a atenção dos irmãos a esse versículo. Versículo 40. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque... ruídos há de uma abundante chuva. Eu quero dar uma pausa aqui, irmãos, para a gente meditar um pouco aqui nesse texto. Nós já conhecemos, né? Nós ouvimos muitas ministrações essa semana e já sabemos a história anterior, né? Que Deus usou o profeta Elias devido à rebeldia do povo, né? Do povo de Israel, que havia se afastado de Deus, né? Devido ao rei Acabe, que não tinha mais o coração voltado para Deus. O rei Acabe, ele foi o 8º rei de Israel, e ele reinou 22 anos em Israel. E a palavra de Deus chega a dizer que ele foi o pior rei.
o pior rei dos anteriores a ele. Ou seja, ele conseguiu ser pior do que Saul, gente. Acabe conseguiu ser pior do que Saul. Né? E a palavra de Deus diz isso de Acabe. E a palavra de Deus diz que Acabe, ele vivia no pecado. E quanto mais ele pecava, mais ele se aprofundava. Quanto mais ele pecava, mais ele pecava. Como se não tivesse temor a Deus. Acabe foi um homem que não tinha temor a Deus. Então ele adorou a outros deuses, ele levou o povo a pecar, porque Acabe era o rei é exemplo, né? O rei e a rainha é exemplo, né? Você que é rei dentro da sua casa, você é exemplo para os seus filhos. Eu que sou rainha dentro da minha casa, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Então, os meus filhos me imitam, né? Meus filhos me admiram, né? É assim que tem que ser. O rei da casa, o marido, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser admirado. E assim não era diferente com o povo de Israel. Até porque era um povo que não tinha conhecimento nenhum de palavra. O que eles conheciam de Deus foi aquilo que Moisés ensinou. Foi que Deus tinha tirado eles do Egito, aquelas experiências que eles teve com Deus, né? Ao invés do rei Acabe alimentar mais isso, né? Usar toda a experiência que ele tinha, que aquele povo já tinha, para levar o povo a adorar mais a Deus, para levar o povo a estar mais perto de Deus. O rei Acabe, ele fazia totalmente diferente. E como se não bastasse, ele fez algo que ele foi contra um princípio básico de Deus. Ele se casou com uma mulher que não professava a mesma fé. E isso era e é abominável a Deus. Porque a palavra de Deus chega a dizer: como pode andar dois juntos se não tiverem de acordo? Como pode? Então, assim, nós sabemos que quando nós nos casamos, né, com uma pessoa, nós trazemos para a nossa vida todos aqueles costumes daquela pessoa. Nós trazemos para a nossa vida as crenças. Ah, mas não, ela tem a crença dela, eu tenho a minha. Ele tem a crença dele, eu tenho a minha. Irmão, não existe. Uma hora vai se misturar, uma hora vai se chocar. E aquele que for mais fraco, com certeza vai cair. Então não pode. Não devemos fazer isso. E Acabe ele fez. Deus ensinou isso lá no começo. Mas Acabe, ele simplesmente desonrou. Ele desonrou o trono de Davi. E se casou com uma mulher totalmente endemoniada. Há pregações, que eu já ouvi algumas pregações, que falam que... algumas pregações que eu já ouvi, que fala que Jezabel, ela não... Como é que se diz? Não era o demônio que entrava nela, era ela que entrava no demônio. Tão terrível que ela era. Então, irmãos, um casamento com uma pessoa que não tem o Senhor, com uma pessoa que está firme no Senhor, é jugo desigual. Irmãos, tenta misturar óleo e água para ver se dá. É como óleo e água. Não se misturam. Não tem jeito de chegar num denominador comum. Uma hora vão se chocar. E era o que acontecia com Acabe e Jezabel. O que aconteceu? Jezabel totalmente endemoniada e Acabe fraco na fé. Acabe virou um cachorrinho. Simplesmente um rei que era um cachorrinho mandado pela mulher. Mas se fosse uma mulher, né? Porque até o próprio Deus, ele ensina que o marido deve ouvir a sua mulher. Que o marido deve ouvir quando aquela mulher é uma mulher sensata. Quando aquela mulher é uma mulher temente a Deus. Né? Então a palavra de Deus diz isso, né? Nós sabemos que quando houve um conflito entre Abraão e Sara, né? Por causa do Ismael, né? E Abraão foi se consultar a Deus, porque Sara queria que ele botasse Ismael para fora. Né? E Abraão foi se consultar a Deus, e Deus falou com Abraão: Abraão, ouça a sua esposa.
Então o marido deve ouvir a esposa, quando aquela esposa é uma mulher sensata, uma mulher que tem temor a Deus, uma mulher que tem conhecimento da palavra. E não era o caso de Jezabel. Entendeu? E Acabe se tornou apenas um cachorrinho de Jezabel, fazia tudo o que ela queria, tudo o que ela queria. Então o que é que aconteceu? Ela acabou levando o povo a se afastar cada vez mais de Deus. E aquilo foi mexendo com o coração de Deus. Porque Deus, ele amou o povo de Israel. Foi por esse povo que Jesus veio. Aquele povo cheio de imperfeições, aquele povo cheio de impurezas, aquele povo rebelde, aquele povo que não sabia discernir o A mais B. E foi aquele povo que Deus amou. E é esse povo que Deus ama até hoje. Por isso Deus levanta até hoje profetas. Até hoje Deus levanta mulheres e homens para levar a palavra. Porque Deus ama. E é a nossa obrigação também amar. E foi por aquele povo que Deus levantou Elias. Para que o coração daquele povo se voltasse a Deus. Então Deus levanta o profeta Elias. E o profeta Elias chega a dizer: olha, Acabe, preste atenção. A partir de hoje, não haverá nem chuva e nem orvalho cairá em Israel durante 3 anos e meio. Nem chuva e nem orvalho. Irmãos, pensa um comedor de feijão falar isso. Sabe o que ele está querendo dizer? Ah, Baal não é Deus? Os Baalins não são Deus? Então por quê? Então vamos fazer o seguinte: faça que eles vá contra a minha palavra, já que é eles que são Deus. E eles que mandem chover, para ver se eles são Deus. Mande que eles façam chover nesses 3 anos e meio. E ali Elias estava sendo totalmente usada, a boca de Elias estava sendo totalmente usada. Deus falando através de Elias, para mostrar aquele povo quem era Deus. Irmãos, até hoje, Deus quer que o povo se volte para Ele. Deus não quer matar. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer em ver uma criatura que Ele fez com as suas próprias mãos. Uma criatura que Ele projetou a vida daquela pessoa. Uma criatura que Ele escreveu a história daquela pessoa. Porque Deus escreveu a sua história. Deus escreveu a minha história. Deus escreveu a história dessas pessoas que estão aí que não tem Deus. Deus ama essas pessoas. E Deus, Ele fez o homem e a mulher com as suas próprias mãos. Nós, irmãos, somos projetos de Deus. Nós, irmãos, nascemos no coração de Deus. Então Deus não tem prazer que nenhum se perca. E por isso Deus vem desde o começo tentando, levantando um profeta, levanta outro profeta, levanta. Mas, irmãos, Satanás é terrível. E ele sim tem prazer na morte do ímpio. Porque lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz o quê? Que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele sim tem prazer, mas Deus não. Deus quer que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se salvem. Jesus falou assim: olha, eu vou ao meu Pai e vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez. Deus tem lugar para nós na eternidade. Ele preparou o nosso lugar, gente. Ele sonhou com o nosso lugar. Ele não sonhou com ninguém se queimando no fogo do inferno, como dizem por aí. Esse não foi o sonho de Deus. Esse não foi o sonho de Deus. E continuando a história de Jezabel mais de Acabe, e o tempo passou. Passaram-se os anos. E Deus ordena que Elias vá de volta. Porque logo depois que ele profetizou que não haveria nem água, nem orvalho, nem chuva, nem orvalho, ele teve que fugir e se esconder. Porque Jezabel começou a buscar todas as pessoas que serviam a Deus para matar.
todas as pessoas que serviam a Deus, Jezabel procurou buscar para matar. Todos os profetas daquela época. E ela buscava Elias. E Deus protegeu Elias, Deus guardou Elias. Deus sustentou Elias. Deus enviou um corvo para sustentar Elias. Irmãos, Deus cuida de nós. No momento da adversidade, Deus vai cuidar de você. Não se preocupe. Porque Deus vai cuidar de você. Deus vai enviar os corvos. Ah, Deus disse, mas vai mandar passarinho. De repente vai começar a entrar passarinho pela minha casa com comida no bico. Não, irmãos. Os corvos são aqueles irmãos que te ajudam. Sabe quem são os corvos, irmãos? Tem um monte de corvos aí na nossa igreja. Sabia disso? Tem um monte de corvo. Abre lá o aplicativo lá no WhatsApp quando terminar a live, por favor. Aí você abre lá e você vai ver lá a lista da cesta básica. São os corvos que Deus está usando para enviar alimento para muitas pessoas que agora estão precisando. Sabe o que é isso? Suprimento de Deus. Deus vai enviar pessoas. No seu momento de dificuldade, Deus vai enviar pessoas. E Deus não vai te desamparar. Porque a palavra de Deus diz que nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Irmãos, quando você, o fulano ou ciclano recebe uma cesta básica, ele não está mendigando o pão não, irmãos. Ele está recebendo algo que Deus enviou. Que Deus usou alguém para mandar. Eu já precisei de cesta básica, irmãos. E recebi com muito prazer. Agora não, graças a Deus. Mas no começo da minha fé precisei. E recebi com muito prazer. E foi uma cesta maravilhosa que o bispo de Paula, não sei se o bispo de Paula lembra. Né? Então, irmãos, são os corvos, irmãos. Mas por quê? Porque eu decidi deixar o mundo. Porque eu decidi deixar as vontades do Satanás. Porque eu deixei de ser escrava de alcoolismo. Porque eu deixei de ser escrava do demônio. Eu decidi servir a Deus. Então, de repente, as coisas começam a faltar para mim, mas Deus usa pessoas para enviar. Então, não se preocupe, irmãos, com a sua vida. Se você decidiu servir a Deus, se você faz algo para fazer a vontade de Deus, seja a coisa pequena que for, Deus vai sempre suprir as suas necessidades. Assim como Deus fez na vida de Elias. E Deus enviou Elias e ele ficou ali guardadinho, separadinho ali, irmão. Ficou ali guardadinho. Deixa eu beber uma água aqui. Licencinha aqui. Até que Deus mandou que ele voltasse. E logo Elias, é só fazer, vamos acabar logo esse negócio. Chega de fugir. Chega de correr. Os profetas já morreram. Já não tenho mais. Os que não morreram estão tudo escondidos. Mas, gente, cá para nós. Vamos aqui dar uma pausa aqui para fazer um comentário aqui sobre os profetas. Os profetas tudo dentro do buraco, gente. Tudo escondido. Que profeta é esse, gente? Pelo amor de Deus. Que profeta é esse? Escondido dentro do buraco. O diabo se andando na cidade. Né? O diabo desafiando a Deus. Né? Tripudiando em cima dos filhos de Deus. E os profetas onde? Dentro de um buraco. Escondido. Pelo amor de Deus. Né? Então Elias já estava ali praticamente sozinho. Gente, imagina a vida de Elias. A luta de Elias. Né? A luta de Elias, corre daqui, corre dali. Deus manda para ali, Deus manda para aqui. Imagina aí ele sozinho. E os profetas que deveriam estar guerreando junto com ele. Lutando junto com ele. Irmãos, Deus não se agrada de gente covarde. Quer ser profeta de Deus? Seja, mas seja corajoso. Assuma o seu lugar de profeta. Ah, eu sou profeta só ali na igreja? É fácil. Muito fácil. Na hora que está lá louvando, oh, glória a Deus, maravilha. Ó, ótimo ser profeta assim. Mas e quando vem as batalhas? Que os profetas verdadeiros têm que enfrentar. Qual é a minha atitude? Eu corro ou eu enfrento? Eu fujo? Eu me escondo ou eu enfrento? Qual é a minha atitude? Qual é a minha postura?
Então, com certeza, a postura de um profeta de Deus, de um homem, uma mulher, ungido ou ungida de Deus, com certeza não é fugir e se esconder. Com certeza não é, irmãos. E eu vou te dizer uma coisa sem medo de errar. Não fuja. A menos que Deus mande para te proteger, porque Deus vê o que a gente não vê. Mas se Deus não falou, chega, basta, para, se afasta. Se Deus não falou, irmãos, não fuja, porque você é vitorioso. Em meio a uma guerra, em meio a uma ventania, quando os problemas vêm, as adversidades se levantam, que às vezes vêm para derrubar mesmo. O primeiro pensamento que vem é fugir. É correr. É desistir. Mas essas atitudes não é de um guerreiro. Não é de um guerreiro. Essas atitudes não vai fazer você vencer e não vai fazer você mudar de fase no mundo espiritual. Você vai continuar sempre sendo você. Não vai te dar um título de vencedor, porque se você não lutou, se você não guerreou, como é que quer vencer? Como é que quer ser vencedor? Irmãos, eu e você precisamos entender que nós somos vitoriosos em Deus. Em todas as coisas. Que coisas? Em todas as coisas somos mais que vencedores. Mais que vencedores em todas as coisas. Então, irmãos, enfrenta suas batalhas. Enfrenta com as armas de Deus. Não enfrenta com qualquer arma, não. Porque muitas vezes nós escolhemos as armas erradas. Mas enfrenta com as armas espirituais. Com as armas em Deus. E você vai ver o tamanho da vitória que eu e você vamos ter. O quanto que nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. Quando nós de fato e de verdade sermos guerreiros. Elias, ele vivia dia após dia em batalhas espirituais. Elias, ele batalhava diretamente, irmãos, contra demônios. Ele lutava dia por dia. As guerras deles eram todas espirituais, irmãos. E guerras espirituais traz cansaço. Gente, como traz cansaço. Às vezes parece que você está sem força. Chega um momento que você fala assim, não, eu não vou conseguir. Chega um momento em que você fala assim, eu vou perder essa batalha. Um momento que Deus toca no seu ombro e fala, epa, levanta. Não, levanta, meu amigo, minha amiga, levanta, porque ainda a sua caminhada não é longa. E aí, Deus renova as nossas forças, irmãos. Deus renova nossas forças. É assim que Deus faz. É isso que Deus quer para mim, de mim e de você. Que sejamos guerreiros e vitoriosos em Deus. Não desiste, não corre. Irmãos, aqui no capítulo 40, como eu tinha focado aqui, né? Diz assim, e Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer no ribeiro de Quizon, e ali os matou. Uma atitude que nós não devemos ter em meio às guerras é fazer nossas próprias justiças. Profetas de Baal eram profetas de Baal. Mas profetas de Baal são pessoas.
que são usadas por Baal. Assim como tem Elias, que é profeta do Deus Altíssimo, é uma pessoa usada por Deus Altíssimo. E os profetas de Baal são pessoas usadas por Baal. E a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue. Às vezes nós direcionamos, né, a culpa para pessoas. Sendo que, na maioria das vezes, quando estamos em uma guerra, quando se trata de uma guerra espiritual, aquelas pessoas são pessoas que estão sendo usadas pelo maligno. Então a minha luta é contra o maligno que está nela. É contra aquele espírito maligno que está usando aquela pessoa para me atingir, para me afrontar. É contra os espíritos malignos. A palavra de Deus diz o quê? Que todos os dias, Golias saía e desafiava ao povo de Israel, desafiava a Deus. Ah, quem é esse Deus? Não tem Deus aqui, não tem homem aqui. Não desafiava os homens, né, de Israel, desculpa. Então ele desafiava os homens, não tem homem aqui que venha até mim e lute comigo. Né? Então ele desafiava ali, em nome do Deus dele. E Davi, pequenininho ali, vendo aquilo ali, falou, quem é essa pessoa que ousa fazer isso? Esse incircunciso, que ousa vir aqui afrontar o meu Deus. E Elias foi direcionado a Golias. Olha o que diz o versículo 29. Capítulo 19. Aqui, capítulo 19. Aí mesmo em 1 Reis. E Acabe fez saber a Jezebel. Está falando dos profetas aqui que Elias matou. Aqui está falando que Acabe fez saber a Jezebel toda essa história que aqui aconteceu. Tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente mataram a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, assim me faço deuses, está falando do demônio, quando se trata de Deus, com letra minúscula, está falando de demônio. Assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, só esse versículo aqui. Então, quem ameaçou Elias? Quem falou que ia matar Elias? Jezabel. Jezabel falou não, ela deu certeza de que ela ia fazer o mesmo que ele fez com os profetas. E Elias assim fugiu. Versículo 3 diz assim, do capítulo 19. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Às vezes, irmãos, nós estamos com raiva do marido. Estamos com raiva do marido. Estamos com raiva da esposa. Estamos com raiva do filho. Ah, esse filho. Mães que xingam o filho dia e noite. Mães que desfazem. Estamos com raiva dos vizinhos. Peraí, deixa eu abrir a porta aqui. Vem abrir. E o que é que acontece? Não é contra a carne nem sangue, irmãos. A nossa luta não é contra o vizinho. A nossa luta não é contra o marido. A nossa luta não é contra o filho. A nossa luta não é, irmãos.
A nossa luta é contra a situação. A nossa luta é contra a situação adversa que aquele inimigo trouxe. Não é contra a carne, não é contra a sangue, irmãos. Então, muitas vezes nós buscamos fazer justiça. Ah, ela me xingou? Vou xingar também. Ah, falou mal de mim? Vou falar mal também. Nossa, levantou um falso. Gente, tem coisa pior do que levantar falso? Algum de vocês aí já sofreram isso? Pra mim não tem coisa pior, gente. Me falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Se eu fiz, fale que eu fiz. Tá tudo bem. Tudo maravilhoso. Mas se eu não fiz, não fala não. Isso dói, isso machuca. Né? Ah, me levantou um falso, vou levantar outro pior. Não é assim que nós agimos? Então nós estamos fazendo justiça. E nós precisamos entender que a nossa luta, irmãos, não é nossa. Essa luta que você está vivendo, essa provação que você está vivendo, não é sua. É de Deus. Principalmente quando se trata de algo do reino, você está fazendo a vontade de Deus, você está na obra de Deus. Muitas vezes a família se levanta, a família é de uma religião, você de repente você se converteu. Muitas pessoas passam por isso e a família se revolta. Essa guerra não é sua, irmã, é de Deus. Essa guerra não é sua, irmão, é de Deus. Às vezes a sua família é de uma religião já há tempo e de repente Deus te chamou. Deus te escolheu e você se converteu e a família se voltou contra você. Ali você chama para as festas, já ninguém mais vai, porque todo mundo está acostumado a beber, você já não bebe mais. Ah, lá não vai ter cerveja, então eu não vou. Então acaba te excluindo. Aí fazem as festas, não te chamam. Por quê? Porque você se converteu, você está apaixonada por Jesus. Você está amando Jesus. Então sabe que você não vai se misturar, não te chamam, te isolam. Então, irmãos, entenda uma coisa, essa guerra não é sua, é de Deus. O Senhor vai pelejar por você. Aquela pessoa que antes te levantou um falso, Deus vai usar a boca daquela pessoa mesmo, gente. Daquela mesma pessoa para te elogiar, para te exaltar. Vai chegar esse momento, acredite. Aquela mesma pessoa que falou mal de você, que falou mal da sua casa, sabe? Aquela mesma pessoa vai chegar um tempo em que Deus vai usar a boca da pessoa para falar bem de você, para limpar a sujeira que ela fez. Acredite, irmãos, é assim que funciona no reino de Deus. Essa guerra não é sua. Essa guerra é de Deus. Essa guerra aqui de Elias não é dele, é de Deus. Era de Deus o tempo todo. Mas chega um momento, irmãos, que Elias já estava cansado. A gente vê aqui na história de Elias que a partir do versículo 19 já mostra claramente que ele está fadigado. Ele está cansado. Você vê que ele sai, ele deita numa árvore e dorme. Ele simplesmente apaga. E chega um anjo e toca nele e alimenta. Olha, Deus é tão maravilhoso, gente. Deus é tão maravilhoso que Ele sabe o que você precisa. Deus sabia que naquele momento tudo que Elias precisa era se alimentar e dormir. Se alimentar e dormir. Quando você se alimenta bem e você dorme bem, suas forças são renovadas, irmãos. E às vezes é tão cansativo o dia a dia. É uma luta tão terrível no dia a dia, em que você não tem tempo nem para se alimentar direito. Muitas pessoas nem dormem direito, às vezes dormem 2, 3 horas numa noite, não conseguem mais dormir, acorda e fica a mente voando, a mente sendo turbilhões de pensamentos. Você não consegue ter um raciocínio lógico, porque o cansaço não deixa, você está fadigado. Irmão, você precisa dormir. Precisa se alimentar bem, irmãos. Pisa no freio. Chega um momento em que precisa pisar no freio e dar um tempo para você mesmo. Tem irmãos que a gente olha, a gente percebe o cansaço no olhar, os olhos roxos, de não dormir direito. Irmão, você precisa de um tempo para você. E
Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Deus deu a Elias esse direito de dormir. E aqui no versículo 4, versículo 19, diz assim: e ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta. Gente, é sintomas claros de uma pessoa que está cansada, fadigada, uma pessoa que está em depressão, a pessoa que chega ao ponto de falar assim: Deus, basta, já chega, não aguento mais, eu quero morrer, eu prefiro a morte. A pessoa chegou ao seu limite. A pessoa chegou ao limite. Jesus tem misericórdia de nós, né? Versículo 5. Outra coisa que eu quero comentar aqui, não quero deixar passar isso. Voltando aqui, deixa eu voltar aqui, no versículo 3. Capítulo 19, verso 12. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ali ele disse assim: assim me faz os deuses. Versículo 3. Versículo 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. Olha a atitude de Elias. Se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Elias deixou ali o seu moço. Quando a pessoa se encontra, como é que eu diria, meu Deus? Encurralada, sufocada, onde ela olha para os lados e ela, aos olhos naturais, ela não vê saída. Porque tem situações que só um olhar espiritual para ver a saída. É por isso que no momento de crise, no momento de guerra, nós não podemos ficar sozinhos. Busca o seu pastor, busca o seu bispo e conversa. Porque tem situações que precisa ter um olhar espiritual. E quando tem situações em que muitas vezes você não consegue, porque você está tão sufocado, você está tão fadigado, você está tão cansado, você está tão dominado pelo cansaço, que você não consegue ver a saída. Então o que é que você faz? Você começa a deixar pelo caminho. Aí você deixa filho. Aí a pessoa deixa marido. Aí a pessoa deixa esposa. E vai deixando. E no caso de Elias, Elias deixou o ministério, igreja. A palavra de Deus aí, quando a palavra de Deus fala desse moço, é aquele rapaz que está do lado do pastor, que admira o pastor, que ama o pastor, que quer estar perto, que quer aprender, que acha bonita a maneira como ele faz, a maneira como ele é usado por Deus. Então, aqui, quando Elias abandonou aqui, irmãos, ele estava abandonando o seu ministério. Tem pastor que abandona as ovelhas. Eu já passei por isso, igreja. Eu me lembro quando eu fui logo para a igreja e teve um pastor lá na Fonte da Vida, que ele me deu um apoio muito grande. Ele e a esposa dele, né? Não vou citar nome, né? Vocês conhecem, quando eu contar a história, vocês vão saber. Entendeu? E ele me deu um apoio muito grande no começo. E quando a pessoa nos apoia, nos acolhe, né? A gente gera um certo vínculo. E todo culto daquele irmão estava lá, daquele pastor estava lá. Todo culto do pastor estava lá. Né? E depois aquele pastor me convidou para estar ajudando ele na reunião dele, né? Que era domingo pela manhã. Eu fui isso logo no comecinho, logo quando eu fui quando eu cheguei na igreja. E eu passei também a ajudar ele. E estava uma bênção. As reuniões estavam crescendo, né? Aquele pastor tinha uma história de vida muito bonita. Era muito bem sucedido financeiramente. Né? A esposa dele era um doce de pessoa. Né? Tinha um filhinho, uma coisa mais doce também. E, de repente, aquele pastor, estou em casa, de repente, eu conversando, eu não lembro bem agora com quem, e me falou: olha,
tal pastor saiu da igreja. Eu falei, como? Tal pastor saiu da igreja hoje, pediu para sair e teve lá os problemas dele lá e aí ele pediu para sair. Eu falei, eu não acredito. Porque era um pastor que era muito, sabe, inteirado na obra, era muito dedicado na obra. Nunca que eu imaginava que ele ia fazer isso. E assim, de repente, ele não se despediu das ovelhas, ele não conversou com ninguém, ele simplesmente não foi mais. E quando eu soube disso, eu liguei para ele e eu falei com ele e ele me confirmou. E eu falei, o que houve? Ele não falou. Só falou que a partir de tal data, ele estava pensando, falou os projetos dele, mas não falou o porquê. Né? E ali eu fiquei assim, tipo que perdida, né? Ali no meio que perdida, porque as pessoas que mais me apoiavam, a pessoa onde eu me sentia à vontade para conversar, onde eu me sentia à vontade para desabafar, para contar, né, minha vida, o que eu passava, e de repente aquele pastor saiu da igreja. Simplesmente abandonou. Aonde muitos que não tinham conhecimento da palavra como eu já tinha, porque a pessoa que tem o conhecimento da palavra nunca vai acompanhar uma pessoa que age assim. Porque sabe que aquela pessoa está com o espírito de rebeldia. E se aquela pessoa está com o espírito de rebeldia, ela não vai ter bênção para te dar. Ela não vai ter unção de Deus para derramar sobre você. Entendeu? Então muitas pessoas que não tinham essa visão, que eu já tinha um pouquinho de conhecimento, foram atrás dele, né? E o resultado não foi bom, né? Não foi bom. Então, assim, muitas vezes, quando nós nos sentimos assim, como Elias, né, nós tendemos a abandonar a obra, a fugir. Tem mães que abandonam filho, né? Tem maridos que abandonam a família, né? Porque não aguenta, simplesmente joga a toalha. Foi o que Elias fez aqui. Ele jogou a toalha. E até morrer ele quis. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que no nosso momento de dificuldade, nós possamos ter visão de Deus. Visão de Deus. Para estar resolvendo. Está ouvindo a palavra de Deus. Gente, ouve a voz de Deus. Quando você fala com Deus, quando nós falamos com Deus, Deus fala conosco. É só você esperar. Fale com Deus e espere que Ele vai falar com você. Comece a gerar isso. Que você vai perceber que quando você fala com Deus, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Então a primeira foi, não faça a sua própria justiça. A segunda coisa que nós não devemos fazer em meio a uma guerra é não alimentar o medo. Não alimente o medo. Quando estamos em meio a um furacão, é normal a gente sentir medo. Mas, irmãos, o medo faz você ver as coisas muito maior do que elas são. Se eu alimentar o medo, eu me torno escrava do medo. E de um medo você já vai gerar uma síndrome do pânico. E da síndrome do pânico você já vai gerar uma depressão ou coisa pior. Então, irmãos, quando você tiver medo, enfrente seu medo. Enfrente seu medo. Ah, você está vendo ali é uma lagartixa. Ah, tem uma lagartixa ali na sua frente, para quem tem medo de inseto. Ah, tem uma lagartixa ali na sua frente. Mas se você tem medo de lagartixa, você vai enxergar um jacaré. Porque uma lagartixa, ela nunca vai ter poder sobre você, irmãos. Nunca. Nunca. Uma lagartixa nunca vai ter poder sobre você. Então, se você está enxergando uma lagartixa e essa lagartixa está te fazendo medo, você vai enxergar um jacaré. O jacaré sim pode te fazer mal. Então, quando você tiver medo de alguma coisa, procure enxergar aquilo menor do que você está vendo. Menor. Porque se você alimentar o medo, eu estou vendo mesmo, é um jacaré. Do jacaré você vai ver um elefante. De um elefante você vai começar a ver como é que chama aqueles animais grandão que nem existe mais? Esqueci agora. Dinossauro.
É assim, o medo faz você enxergar as coisas cada vez maior. Cada vez maior. Eu falo, irmão, porque eu já passei por isso. Eu já passei por uma fase na minha vida em que eu sentia tanto medo, que eu nem levantava da cama. Eu tinha medo de abrir a minha janela. Chegou um ponto de eu tentar sair para trabalhar e ligar da rua pedindo meu marido para me buscar, porque eu tinha medo de voltar para casa. Eu cheguei a esse ponto. Mas sabe como eu venci o medo, irmãos? Usando uma técnica que é muito usada na psicologia, que eu nem sabia que existia. Conversando comigo mesmo. Porque eu não tinha dinheiro para pagar psicólogo. Pelo SUS, Deus livre. Né? Na época, passando pela graça. Mas eu venci o medo conversando comigo mesmo. Porque o inimigo botou na minha cabeça que tinha alguém tramando a minha morte. Igreja, isso não é fácil. Tinha alguém tramando a minha morte. Irmãos, se eu fosse na rua e eu visse alguém falando no celular, na minha cabeça, aquela pessoa já estava falando, mandando alguém para me matar. Por quê? Porque eu desenvolvi isso. Porque no lugar onde eu morava, era um lugar muito perigoso. Então, como era tudo acontecer embaixo da minha janela, eu ouvia muita coisa. Eu ouvia muita coisa e via muita coisa. Então, o diabo lançou um dardo inflamado na minha cabeça, me dizendo que aquelas pessoas iam me matar porque eu estava sabendo demais. Porque tudo acontecia embaixo da minha janela. Porque você sabe, tem pessoas que moram assim, não é porque quer não é porque concorda não, igreja. Que mora em situação de risco, não é porque concorda não é porque apoia não, irmão, porque não tem outra opção. Porque não tem outra opção. Então o diabo, ele lançou esse dardo inflamado na minha mente, me dizendo isso. E eu tinha muito medo, cheguei a uma época que eu tinha muito medo. Eu comecei a trabalhar e conversando comigo mesmo. E falava, vem cá, por quê? Que alguém queria te matar? Você tem algum inimigo? Você fez alguma coisa errada que chegasse a esse ponto? Você viu alguma coisa que talvez alguém pense nisso? Comecei a conversar comigo mesmo. E vencer o medo. Se eu tinha medo de ir para a janela, eu comecei mesmo com medo, eu ir para a janela. Na minha mente, eu não podia sair, eu tinha medo de sair. Eu passei a mesmo com medo, eu saí. Mesmo com medo. Às vezes eu suava frio na rua, igreja. Eu não estou mentindo diante de Deus, eu não estou aqui para mentir. Teve uma vez que eu entrei em um prédio, sentei na escada do prédio, que nada me tirava dali, de tanto medo. Eu suava frio de tanto medo. Mas eu posso dizer, Jesus me libertou. Me libertou. E o medo é terrível, igreja. O medo é terrível. Leva você a enxergar as coisas de maneira diferente das que são. O medo leva você a abandonar pessoas que, olha só, gente, fazer coisas que você com certeza vai se arrepender depois. Então não alimenta o medo, não alimenta. Quanto mais você alimentar, você está com medo de sair. Se você não sair, amanhã o seu medo vai estar mais forte. Amanhã você não vai ter só medo de sair não, você vai ter medo até de sair na frente da sua casa. É assim. Então enfrente o seu medo. Enfrente o seu medo. Você tem medo de barata? A próxima barata que aparecer na sua frente, vá para cima dela. Você vai ver, nunca mais você vai ter medo de barata. Nunca mais. Vá para cima dela e mate. E nunca mais você vai ter medo de barata na sua vida. Tem que ter medo de aranha. Deixa eu falar. A próxima vez que você vê uma aranha, pega a sandália e vá para cima dela, que nunca mais você vai ter medo de aranha. E é assim que você vence o medo. Elias tinha tantas experiências com Deus. Elias tinha muitas experiências com Deus, irmãos. Elias não precisava ter ficado desse jeito. O diabo lançou um dardo inflamado. E ele recebeu, aceitou. Então vamos continuar aqui, irmãos. Versículo 6, capítulo 19, verso 6.
E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar. Ou seja, ele comia e dormia, comia e dormia. É tudo que uma pessoa que está nessa situação precisa, né? Para descansar. Versículo 7. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta, agora chega de dormir, Elias. Porque há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes capítulo 3 fala isso. Há tempo para todas as coisas, irmãos. Há tempo para todas as coisas. E os anjos tocou e falou, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido é o seu caminho. Ou seja, chega de dormir, levante, come, porque é muito o seu caminho. Você pensa que você vai parar por aqui, Elias? Pensa que vai parar por aqui, Elias? O caminho ainda é longo. Irmãos, o caminho é longo. O caminho é longo. Eu vou te dizer, até a volta de Jesus. Né? Tem muita gente aí pedindo para Jesus voltar logo. Eu não peço. Eu não peço porque eu quero caminhar com Deus ainda muito. Eu quero ter muita experiência com Deus aqui na terra. Eu quero ainda viver muito do meu Senhor. Eu quero colher muito ainda os frutos, né? Eu quero também dar frutos para o meu Senhor. Será que nós temos gerado frutos para o Senhor? Ah, Elias pediu a morte, mas a caminhada dele ainda não tinha terminado. Ah, muitos de nós achamos normal. Como é que fala? Tem tanto louvor que fala assim, para Jesus vir logo, venha logo Jesus, né? Tem tantos louvores que falam assim. Mas, irmãos, a nossa ida só quem determina é Deus. Quando acabar o nosso caminho, Deus vai nos chamar, no tempo de Deus. Mas, enquanto Deus nos chama, vamos nos dedicar à vontade de Deus. Vamos nos dedicar a fazer a obra de Deus. Vamos buscar cada dia mais ao Senhor. Vamos cada dia mais estar adorando ao Senhor. Porque Deus ama a sua adoração. Deus ama a minha adoração. Não é isso? Louvado seja Deus. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades. Porque, irmãos, tudo passa. Nada é para sempre. Tudo passa. Mesmo em meio às lutas, às provações, vamos adorar a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Muitas vezes nós perdemos muito tempo reclamando. Muitas vezes nós perdemos tempo demais reclamando. Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos estar cada dia mais, buscando mais, estar mais perto do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero também ler versículo... Cadê? Deixa eu ler aqui. Não alimentar o medo. Lá no livro de Jó, capítulo 3, e o verso 25. A palavra de Deus diz que Jó, que o que ele temia lhe sobreveio. Né? Então ele tinha medo. O que aconteceu com Jó? Nós sabemos que da noite para o dia ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os filhos, né? Ele perdeu casa, ele perdeu os bens que ele tinha. Ele perdeu quase tudo que ele tinha. Não é isso? Mas, irmãos, ele perdeu quase tudo que ele tinha. Porque ele tinha medo de perder. Ele tinha medo. Por isso que o medo sobreveio. Tudo que aconteceu com Jó. Porque ele tinha medo. E por isso, então, quando a gente tem medo, não tenha medo. Porque quanto mais você tem medo, mais você vai atrair aquela situação. Quanto mais você tem medo, mais você vai atrair aquela situação. Então, irmão, eu quero terminar aqui com você, aqui nesse versículo mesmo, né? 19, versículo 7. E o Senhor tornou a segunda vez e o tocou. E disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. O caminho não acabou, irmãos. Mas eu quero te falar uma coisa, eu quero te afirmar que o Senhor anda contigo. Que onde quer que você vá, a mão de Deus está sobre você. Onde quer que eu e você esteja, a mão de Deus está sobre nós.
Então nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor, Ele continua suprindo as nossas necessidades. Ele continua com a sua mão estendida sobre a minha e sobre a sua vida. Assim como estava sobre o tempo todo com Elias. Assim como Deus esteve com Elias, Ele está comigo, Ele está com você. O mesmo Deus que agiu no tempo de Elias, o mesmo Deus que agiu nesta época aqui, irmãos, Ele continua sendo o mesmo, porque Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. A palavra de Deus, Ele não muda, Ele não é o homem. Nós temos uma opinião hoje, outra amanhã, outra depois, mas, irmãos, a vontade de Deus, ela não muda. Então, o mesmo Deus que esteve com Elias, o mesmo Deus que guardou Elias, o mesmo Deus que supriu as necessidades de Elias, Ele estará fazendo o mesmo, e Ele está fazendo o mesmo comigo e com você. Por isso, muitas vezes as pessoas ficam admiradas com a sua vida. Não entende o que acontece com a sua vida, porque você é uma pessoa próspera, porque você é uma pessoa abençoada, porque você é uma pessoa que tem Deus na sua vida, porque a sua família é abençoada, porque os seus filhos são abençoados, porque tudo que você coloca a mão vira ouro. É assim que é a vida de um homem, uma mulher ungida de Deus. E você é ungido de Deus. Então não tenha medo. Não deixe o medo tomar conta de você. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou parar, pare. Pare. Mas jamais desista do seu caminho. Jamais desista do propósito de Deus. Jamais abra mão do seu ministério, igreja. Deusdete, mas eu não sou pastora. Não, quem disse que só pastor quer ter um ministério? Quem falou isso? Você é pai, você é mãe, você tem um ministério de cuidar dos seus filhos. É ministério, igreja. É ministério, e Deus vai cobrar. Deus vai requerer. O que é que você ensinou para os seus filhos? É ministério, sim. Então não abra mão, irmãos, de ensinar a palavra de Deus. E com certeza o Senhor vai te honrar. O Senhor tem nos honrado. O Senhor, nós temos visto a mão de Deus dia após dia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E assim continuará sendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos. Que nunca nós possamos chegar a esse ponto de tamanha depressão, tamanho cansaço físico e mental, ao ponto de pedir a Deus a morte. Não, vamos pedir a Deus para viver, né? Vamos fazer como Abraão, que morreu cansado de dias, né? Viveu tanto que cansou de viver, né? Então nós vamos pedir a Deus cada dia mais vida. Deus nos dá força. Vamos pedir força para Deus. Deus me dá força. Deus me dá vigor. Deus renova minhas forças a cada dia. E assim, Deus, nós vamos caminhar no caminho que Deus projetou para nós. O caminho que Deus projetou para mim e para você. O caminho que Deus preparou para mim e para você. E que se eu ficar murmurando, reclamando, pedindo a morte, nós não vamos alcançar o melhor de Deus. Nós não vamos chegar aonde Deus quer que eu e você chegue. Amém, igreja? Guarda essa palavra no seu coração, porque o Senhor é bom. Fala isso, o Senhor é bom. Fala para sua família que o Senhor é bom. Fala para a tua rua, os teus vizinhos que o Senhor é Deus. Fala assim, só o Senhor é Deus. Faz como aquele povo. Elias foi usado por Deus e o coração do povo voltou para Deus. Elias foi usado e o coração voltou para Deus. Por quê? Porque quando houve aquele desafio, você pega, vamos fazer o seguinte, vamos armar aqui 2 altares. Vamos fazer o seguinte, vamos matar 2 altares aqui. Então você adora seu Deus e eu vou adorar o meu. Agora aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus verdadeiro. Mas se não cair fogo, irmão, então não é Deus. Então tem que cair fogo na minha vida. Que caia fogo na sua vida, igreja. Que caia fogo sobre a sua vida. Fogo do altar. Fogo do Espírito Santo, irmão. Porque se não tem fogo, não é Deus. E ali quando o fogo caiu naquele altar, todo o povo viu o Deus de Elias. E a palavra de Deus diz que todos se prostraram, todos baixaram as suas cabeças, curvaram as suas cabeças e começaram a falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali, irmão, caiu por terra diante daquele povo toda a tese que ensinaram para ele acerca daqueles deuses estranhos, dos Baalins, do Deus de Baal. Caiu
caiu por terra tudo que foi ensinado, porque ali foi mostrado claramente que só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus na sua vida. Só o Senhor é Deus nessa situação. Só o Senhor é Deus no meio dessa adversidade. Fala assim, só o Senhor é Deus. Tá doendo? Só o Senhor é Deus. Tá sofrendo? Só o Senhor é Deus. Ah, tá difícil. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é Deus, irmãos, na sua vida e na nossa casa e na nossa família, irmão. Vamos profetizar isso. Tá bom, irmãos? Desculpa aí, eu acho que eu passei um pouquinho do horário, mas é normal. Deus dete sendo Deus dete, né, gente? Eu tento duas coisas que eu tento me policiar, mas como eu falo, né? Estou no processo, né? Falar menos e ser correta no horário. Ou você viu hoje como eu fui? Gente, palmas pra mim, viu? Abri certinho. Era o quê? 19h29 eu já estava aqui. Isso é uma vitória pra mim, viu, irmãos? É uma vitória, porque se tem uma coisa que eu tenho um problema com o horário, né? Mas Deus está trabalhando, né? Só o Senhor é Deus na minha vida. Então, assim, foi bom estar aqui, maravilhosamente estar aqui. Né? Que vocês guardem essa palavra no coração. Que Deus esteja trabalhando essa palavra aí, movendo aí nos corações, né? E que Deus continue falando com você, né? Sempre que puder, abra a sua Bíblia, leia a Bíblia, leia com sua família, ensine para a sua família, que Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, como Ele tem honrado, vai continuar honrando. Amém, irmãos? Vamos orar então, agradecendo pela palavra e louvado seja Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, nesta noite, agradeço por essa palavra, te agradeço porque o Senhor falou ao meu coração, porque, Senhor, cada dia eu aprendo mais do Senhor. E eu te peço, Pai, continua, Pai, no coração dos meus irmãos, continua, meu Deus, abençoando. Entra, Senhor, nos lares, Senhor, faz essa palavra, Senhor amado, para cada dia ardendo dentro de nós. Ah, Pai, quando vier as adversidades, possamos lembrar que só o Senhor é Deus. E o Senhor está acima de tudo, está acima de todos. Ah, Senhor, não há Deus além de Ti, meu Pai. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de Ti, meu Pai. Ah, Senhor amado, eu te peço isso, Pai. Vai, Senhor amado, agora em cada lar, em cada coração, Senhor amado. E que a Tua presença esteja continuamente, Senhor amado, em nossas vidas, em nossa casa. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Amém, irmãos. Tchau. E agora que eu não sei desligar esse negócio, meu Pai. Beijo pra vocês. Até a próxima.